Com as entradas de ar abertas, a Casa das Caldeiras começa a inundar, arrastando o submarino para um mergulho de popa. Primeiro, no início de 1915, a Marinha Real tinha uma nova tática para sua guerra naval. Eles precisavam de um novo tipo de submarino rápido que pudesse ultrapassar 21 nós na superfície e nas águas agitadas do Mar do Norte. O papel do submarino era operar com a grande frota, trabalhando simultaneamente com os cruzadores da frota. Como força de ataque contra o inimigo à frente dos couraçados, os submarinos convencionais a diesel em serviço não atendiam ao requisito de velocidade. Então, em 1913, as especificações para um submarino movido a vapor, projetado pelo diretor de construção naval do Almirantado, foram repassadas para a Vickers Shipbuilding para um projeto detalhado. K-13 foi um dos 12 submarinos da classe K encomendados em agosto de 1915. A construção começou no estaleiro Govan da Fairfield em outubro de 1915 e foi lançada em 11 de novembro de 1916. K-13 se destacava pelo seu tamanho, 103 metros de comprimento, com uma boca de 8 metros e um calado de 6 metros para a propulsão. Na superfície, ela tinha 2 caldeiras de tubos de água, cada uma alimentando uma turbina a vapor com engrenagem que movia 2 hélices de 3 pás. Capaz de atingir velocidades de até 24 nós quando submersa, as hélices eram operadas por 4 motores elétricos com velocidades de até 8 nós. Ela tinha um gerador a diesel para carregar as baterias. Na superfície, o K-13 tinha um alcance operacional de 12.500 milhas náuticas na superfície e 40 milhas náuticas submerso. No estribordo da Sala das Caldeiras, havia uma passagem estanque ligando a sala das turbinas aos compartimentos de torpedos. Ambas as extremidades eram estanques. No caminho, uma vigia permitia ver a Sala das Caldeiras. Havia um total de 9 portas estanques e 4 entradas de ar para a Sala das Caldeiras de 94 centímetros equipadas com tampas tipo cogumelo. O K-13 é operado por uma tripulação de 52 pessoas, incluindo oficiais. Na segunda-feira, 29 de janeiro de 1917, o K-13 está em Gearlock, uma eclusa de mar aberto em Argyll e Bute, Escócia, realizando seus testes de aceitação, que é a última etapa antes de a Fairfield entregar oficialmente o submarino à Marinha. O K-13 atinge uma velocidade recorde de 23 nós, conquistando a honra de ser o submarino mais rápido do mundo. Ele realiza um mergulho bem-sucedido a 25,3 metros por cerca de 2 horas, deixando a tripulação, os contratados e os avaliadores muito felizes, pois o teste do navio está quase completo. O último item da lista é verificar se as tampas das chaminés e entradas de ar da Casa de Caldeiras estão realmente estanques. Os avaliadores não puderam verificar as tampas das chaminés no mergulho, pois a Casa de Caldeiras estava muito quente. Eles marcam um mergulho curto de 15 minutos após o almoço. Após a subida, a tripulação abre as entradas de ar da Casa de Caldeiras para esfriar o local antes do próximo mergulho, enquanto o K-13 se prepara para a segunda imersão. A tripulação regular de 53 oficiais e marinheiros é acompanhada por 11 membros do Almirantado e subcontratados, 11 diretores e funcionários da Fairfield e 2 oficiais da Marinha Real do K-14, atuando como observadores para ganhar experiência. A localização do submarino fica a uma curta distância do Shandon Hydropathic, um retiro de saúde em Helensborough, Escócia. A água está calma e a maré alta. A tripulação se prepara para submergir e recebe ordem de fechar as escotilhas. O tenente-comandante Godfrey Herbert, capitão do K-13, faz uma última verificação ao redor antes de fechar a escotilha da torre de comando. Ele ordena meia velocidade à frente em ambos os motores. Ao chegarem em frente ao Shandon Hydro, ele ordena submergir e ajusta os hidroplanos para mergulho. O submarino desliza suavemente abaixo da superfície. O tenente-comandante Herbert ordena nivelar o trim a 6 metros, mas o submarino continua a submergir. O tripulante da Casa de Máquinas relata a inundação na Sala das Caldeiras. A porta estanque para a seção de popa é rapidamente fechada e trancada, mesmo que isso signifique morte certa para os homens. Presos nos compartimentos a ré da Casa de Máquinas, anteparo na sala de controle, os convidados civis percebem que algo está errado.
O manômetro indica que o submarino afunda mais rápido que o previsto. Seus ouvidos doem com a pressão do ar mudando rapidamente, comprimindo o ar ao redor. Mesmo com a porta estanque do anteparo fechada, o K-13 possui tubos de voz que conectam os compartimentos. Esses tubos de voz têm suas próprias válvulas de retenção. À medida que a água invade a popa, o influxo de água comprime o ar nos outros compartimentos através dos tubos de voz. O tenente-comandante Herbert ordena uma emergência para emergir. Os hidroplanos são ajustados para a subida máxima e os tanques de lastro são esvaziados de água, mas o K-13 continua a descer rapidamente. A flutuabilidade do submarino é regulada pela água nos tanques de lastro. Mais água o faz afundar. Para flutuar é necessário remover a água. Debaixo d'água, o submarino injeta ar nos tanques de lastro para expulsar a água. Basicamente, o tamanho da bolha de ar no tanque compensa o peso do submarino. Com a sala das caldeiras inundada, o peso do submarino aumenta e os tanques de lastro não compensam o excesso. Um jato de água entra por um dos tubos de voz e encharca o quadro de distribuição, causando um curto-circuito que queima os fusíveis e incendeia os cabos. A sala de controle se enche de uma fumaça branca e sufocante. A tripulação apaga rapidamente o fogo com as mãos e fecha as válvulas dos 3 tubos de voz que ligam a sala de controle à parte traseira do submarino. Em rápida sucessão, são dadas ordens para fechar todas as portas estanques e soltar a quilha dianteira de 10 toneladas, que serve como peso. Mas isso não impede a descida incontrolável do submarino. Momentos depois, a popa se acomoda no fundo lamacento da eclusa. A 15 metros de profundidade, o K-13 repousa no fundo com uma leve inclinação para bombordo e uma inclinação de 4 graus para cima na proa. O tenente-comandante Herbert faz a contagem da tripulação e avalia os danos do submarino. 31 dos homens a bordo do submarino estão desaparecidos, presumivelmente afogados. Na seção de popa alagada, apenas uma porta estanque separa os sobreviventes restantes dos compartimentos inundados. Localizada na seção de popa está a sala de máquinas com vários controles. Sem acesso a esses controles, K-13 não consegue expulsar água ou óleo dos tanques de popa, nem liberar a outra quilha de queda de 10 toneladas na popa, e o suprimento de ar deles está baixo. Uma quantidade considerável já foi usada tentando expulsar água dos tanques de lastro, e uma grande quantidade de ar gasta no mergulho anterior não foi reposta. Por outro lado, as baterias estão totalmente carregadas, então eles têm luz e podem bombear água ou comprimir ar. A tripulação liga o compressor por um curto período para equalizar a pressão dentro do submarino com a pressão da água no casco. Após discutirem suas chances de resgate, a tripulação percebe que terá que esperar cerca de 18 horas antes de poder esperar uma resposta da superfície. Não se espera que eles subam à superfície até às 15h30 e já estará escuro às 16h, o que provavelmente atrasará qualquer resgate até o dia seguinte. Na superfície, o capitão do E-50, outro submarino em testes de mergulho, está observando o K-13 submergir. O capitão percebe que algo está errado. Ele lança uma boia para marcar o local e então relata o incidente. O alarme é acionado e uma chamada é feita para Fairfield, onde uma equipe de resgate e salvamento é imediatamente organizada. 6 horas depois, uma canhoneira e 2 rebocadores de salvamento partem para Gearlock. A canhoneira Gossamer chega ao local à meia-noite. Ela tem um traje de mergulho, mas não tem mergulhador, então a equipe precisa esperar algumas horas por um mergulhador de resgate. Quando ele chega, veste rapidamente o traje e entra na água, mas o traje é antigo e não foi mantido. Ele vaza e o mergulhador quase se afoga. O rebocador Thrush também chega ao local, mas não tem nem traje nem mergulhador, então a equipe de resgate precisa esperar que um traje de mergulho seja trazido para o local. Dentro do K-13, o professor Percy Hillhouse, o arquiteto naval de Fairfield, calcula o ar restante e quanto tempo ele vai durar. Ele acredita que os 48 sobreviventes têm, no máximo, 8 horas. Para prolongar o ar, eles usam o suprimento de ar comprimido do submarino. Com o uso do compressor de ar, a tripulação permite que uma pequena quantidade de ar usado escape para a sala dos torpedos e força o ar usado de volta para os cilindros de ar. O que eu acho que eles estão tentando fazer
é manter a pressão em um nível constante e reciclar o ar. Isso fornece ar novo, mas com níveis crescentes de dióxido de carbono, já que o ar está viciado, respirar fica mais difícil e trabalhoso. Eles mantêm o movimento ao mínimo, assim usam menos oxigênio do ar. Alguns tentam dormir para conservar o ar. No dia seguinte, às 8h00, a tripulação do K-13 vê faixas de luz através do periscópio, olhando pela janela de bombordo. No lado da torre de comando, eles distinguem o cabo de proteção do convés superior do submarino. Eles decidem erguer o mastro do K-13, esperando que isso indique sua posição quando ele romper a superfície. Mas, ao erguerem o mastro, o topo bate em uma das embarcações de resgate e entorta, e os socorristas não veem o sinal. Pouco tempo depois, a tripulação ouve passos pesados e batidas do lado de fora do leme. Eles respondem ao som das batidas para estabelecer comunicação por meio do código Morse. Eles não ouvem uma resposta, e por isso descartam o som das batidas como uma possível alucinação devido ao ar ruim que têm respirado. A tripulação volta a esperar e a torcer para que alguém venha resgatá-los. Mas o mergulhador ouve as batidas vindas de dentro do submarino e sobe à superfície para relatar o que encontrou. Enquanto a tripulação espera, eles ligam a bomba para retirar a água da sala de torpedos central, a fim de reduzir o peso no submarino e evitar que a água alcance as baterias sob a sala de controle. O tenente-comandante Herbert e o comandante Francis Goodhart, capitão do navio irmão K-14 que está ali como observador, discutem um plano para que um deles tente chegar à superfície. O tenente-comandante Herbert, que é o capitão do K-13, precisa ser o último homem a bordo para garantir que todos saiam antes dele. O comandante Goodhart tentará chegar à superfície, enquanto os homens preparam a torre de comando para sua fuga. A torre de comando é uma peça pesada de latão acima da sala de controle. Ela mede 1,6 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1,2 metros de altura. O comandante Herbert acessa a torre de comando subindo por uma escotilha na sala de controle, com tampa articulada à prova d'água que se abre para cima. Na torre de comando, a parte traseira do teto tem uma escotilha de saída, com tampa à prova d'água equilibrada, que se abre para cima em direção à casa do leme. À frente do teto da torre de comando tem uma cúpula de 1 metro de altura. A cúpula possui uma bússola projetora que projeta os rumos da bússola no vidro, permitindo que o timoneiro veja o rumo. Quando ele está olhando para o mar para se preparar para a fuga, a bússola projetora é removida para criar mais espaço na torre de comando e na cúpula. Enquanto os comandantes preparam o plano de fuga, o professor Hillhouse pega um cilindro de estanho e coloca um bilhete dentro dele. O bilhete lista os nomes dos sobreviventes, a descrição de suas condições e suas necessidades. O cilindro de estanho possui uma faixa vermelha para ser visível na linha d'água. Ele instrui o comandante Goodhart a levar isso com ele e soltá-lo assim que sair da casa do leme. Esse é o plano de contingência deles caso o comandante Goodhart não consiga. Após prepararem o plano de fuga, ambos os comandantes tiram quase todas as roupas, entram na torre de comando e fecham a escotilha. Os homens na sala de controle trancam a escotilha inferior e abrem uma válvula de ar para pressurizar a torre de comando. Sem essa pressão, a água manteria a escotilha externa selada. A tripulação ouve um estrondo e borbulho na torre de comando, indicando que a escotilha externa foi aberta e a água está entrando. Na torre de comando, os dois comandantes abrem a escotilha superior e ficam junto à cúpula. À medida que a torre de comando se enche de água do mar gelada, o som do ar de alta pressão ensurdece seus ouvidos e uma névoa densa preenche o espaço superior. A cúpula forma uma bolsa de ar onde ambos esperam até que a torre de comando e a casa do leme estejam cheias de água do mar. Quando a água chega à cintura, o comandante Goodhart sinaliza para o capitão-tenente Herbert e mergulha na água gelada em direção à escotilha superior. Isso o leva até a casa do leme, onde planeja nadar até a parte de trás, onde fica a porta de saída. O capitão-tenente Herbert o segue para fechar a escotilha superior atrás dele. Ao passar pela escotilha superior, o ar comprimido o empurra para cima, dentro da casa do leme. Por pura sorte, ele é levado pelo ar que escapa para trás e para cima, passando pela escotilha na extremidade traseira do teto da casa do leme. Enquanto luta para nadar, ele é levado pelo ar que sobe até a superfície. Ele emerge perto do navio Salvage Thrush
e mãos fortes o agarram e puxam para bordo. As primeiras palavras do tenente-comandante Herbert são: "Onde está Goodhart?" Os socorristas não viram o comandante Goodhart nem o cilindro de estanho. Ao sair pela escotilha superior da torre de comando, Goodhart é lançado para cima pelo ar que escapa e bate a cabeça no teto da casa do Leme, ficando inconsciente. Seu corpo fica preso na parte dianteira da casa do Leme e ele se afoga na sala de controle. Os homens aguardam o sinal do tenente-comandante Herbert para drenar a água da torre de comando. Após drenar a água da torre de comando, eles podem destrancar a escotilha inferior para que ele se junte a eles, mas os homens não ouvem o sinal do tenente-comandante Herbert. Após um período de espera, eles presumem que ambos os comandantes escaparam para a superfície. Na superfície, o tenente-comandante Herbert não perde tempo em informar os socorristas sobre os detalhes do submarino e dos sobreviventes. O relato em primeira mão das condições dentro do K-13 informa aos socorristas como proceder. A prioridade é fornecer ar ao submarino afundado para manter os homens vivos. Com ar adicional, pode-se aumentar a pressão para sustentar o anteparo da casa de máquinas que está vazando. Se o anteparo ceder, a água vai inundar os compartimentos dianteiros e afogar os sobreviventes. Especialistas de Fairfield são consultados e planos são elaborados. Mangueiras blindadas são feitas para se encaixar na conexão de ar de alta pressão já existente. Essas aberturas têm válvulas ou tampas estanques que são acessíveis por dentro e por fora. O submarino. Os encaixes e adaptadores das mangueiras são feitos pelo departamento de máquinas em Fairfield e a mangueira de ar de alta pressão é fornecida pelo submarino E-50. Às 18h de terça-feira, a tripulação ouve código Morse batido no casco para avisá-los que uma mangueira de alta pressão está conectada ao sistema de ar do K-13. A tripulação abre lentamente a válvula interna conectada à mangueira de alta pressão, mas água do mar entra no submarino em vez de ar. Eles enviam uma mensagem para informar os mergulhadores sobre a situação. A tripulação aguarda enquanto o mergulhador desconecta e verifica o tubo de ar. O problema é gelo bloqueando a linha. Às 4h00 de quarta-feira, 37 horas após o acidente, a mangueira de ar é conectada novamente e ar limpo e seco flui para dentro do submarino. A tripulação deixa um pouco de ar entrar no casco e recarrega os cilindros de ar exauridos às 05h. Assim que a tripulação termina de encher vários bancos de cilindros, eles começam a liberar o ar. Os tanques de lastro dianteiro são os 7 tanques externos mais à frente e os tanques internos à frente da sala das caldeiras, à medida que eles liberam o ar de cada tanque. Eles observam a bolha nos níveis de bolha de proa e popa para ver se a proa está levantando. À medida que tanque após tanque se enche de ar, eles observam enquanto nada acontece. Quando eles bombeiam ar para o último tanque, a bolha finalmente se move. A proa sobe lentamente e rompe a superfície da água. A popa do K-13 está presa em quase 4 metros de lama. Então, o submarino fica equilibrado em um ângulo acentuado e a tripulação não consegue se mover dentro do submarino. Eles perdem o equilíbrio e deslizam até o fundo do compartimento. Os socorristas prendem um cabo de aço sob o casco do K-13 e levantam a proa, até que ela fique claramente acima da superfície. O tenente-comandante Herbert vê uma oportunidade de tirar os sobreviventes pelos tubos de torpedo, mas o K-13 escorrega um pouco para trás, deixando o fundo dos tubos logo abaixo da linha d'água. Às 06h30, outro cabo é preso ao casco e uma mangueira flexível de proteção de 10 centímetros é conectada ao submarino. Uma mangueira de sucção é passada para retirar o ar viciado que está preto e fétido. A tripulação finalmente pode respirar ar fresco. Mas, à medida que retiram o ar, há uma redução na pressão e o anteparo da casa de caldeiras começa a vazar rapidamente. A mangueira protetora de 10 centímetros permite que a tripulação no submarino e os socorristas gritem mensagens entre si. Ela também é grande o bastante para passar pequenos pedaços de comida. Os socorristas enviam conhaque para animar a tripulação, além de leite e chocolate. Por fim, enviam uma mangueira de ar de alta pressão para aumentar o suprimento, enchendo a cabine com mais ar fresco. A tripulação fica sabendo que o tenente-comandante Herbert está a salvo, mas o comandante Goodhart não conseguiu entrar no submarino. Uma conexão no compressor se solta. Enquanto reconectava,
um dos homens acidentalmente provoca um curto-circuito que queima o fusível principal e tudo fica completamente escuro. A tripulação usa lanternas de mão para enxergar na superfície. Socorristas tentam elaborar um plano para resgatá-los. Os tubos de torpedo não podem ser usados pois estão parcialmente submersos abaixo da linha d'água. Socorristas optam por cortar um buraco no castelo de proa ou convés elevado, bombear toda a água entre ele e o casco principal e abrir outro buraco logo abaixo no casco principal. A água pode ser retirada em 20 minutos e os buracos cortados com maçarico oxiacetilênico em poucos minutos. A tripulação do submarino é orientada a avançar e se preparar para sair pela proa. Rasgue o revestimento de madeira e suba em cima dos tubos de torpedo. Depois espere o buraco ser cortado. Mas 20 minutos se transformam em 1 hora e o corte não começa na parte de cima. Os socorristas estão ocupados bombeando a água para fora. Enquanto bombeiam a água, mais entra nos compartimentos. A tripulação espera no escuro até ouvir um socorrista gritar: "Vocês fecharam as válvulas de retenção?" A superestrutura do submarino possui 4 aberturas quadradas acima da junção com o casco, facilitando sua inundação e drenagem. Quando a embarcação submerge e emerge, para evitar que esses buracos deixem entrar água enquanto navega na superfície, válvulas de retenção são instaladas e controladas por volantes dentro da embarcação. Essas estavam abertas nos testes de mergulho. A tripulação fecha as válvulas e a água desce rápido. Em minutos, o casco interno é esvaziado por bombas. Os socorristas usam um maçarico oxiacetilênico para cortar um buraco quadrado de 45 centímetros. Às 15h57 após o mergulho de teste do K-1346 sobreviventes, emergem pelo buraco de escape. Do total de 80 tripulantes oficiais e visitantes civis, 31 ficaram presos e se afogaram na seção de popa. Um morreu tentando fugir e 2 ficaram desaparecidos. John Steele, ex-engenheiro do Fairfield, e o tenente Lane, engenheiro do K-13, conseguiram abrir a escotilha do motor e nadar até a superfície. O corpo de Lane foi achado cerca de 2 meses depois, mas o de Steele nunca foi recuperado. O mergulhador notou que as 4 entradas de ar da sala das caldeiras estavam totalmente abertas. Deveriam ter sido fechadas antes do acionamento do sinal de sala de máquinas fechada na sala de controle. O acidente não foi um defeito no projeto de construção, foi erro do operador. Quando a embarcação foi examinada, a alavanca que controlava o ar nas tampas estava aberta. O K-13 foi resgatado em 15 de março, 6 semanas após o acidente. Ele foi reformado e recomissionado como K-20-2. O K-20-2 acabou sendo vendido como sucata em dezembro de 1926.